Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4 horas e 5 minutos. Boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. Os caras são traíra demais, viu, Carlão? Tá aqui me arrumando, organizando, colocando o celular pra carregar, fazendo tudo, e o cara tá lá, me põe no ar já no YouTube. Essa galera não é. Eu nem estava pronto ainda, cara. Tava aqui me produzindo e já estava lá no YouTube. Porque demanda um certo trabalho, viu, Eduardo Rodrigues? Isso, hein? Passar uma maquiagem, uma base, barba bem um aparada, pó, um rímel. Pra ficar mais ou menos. Pra ficar bom, a gente tem que nascer de novo. Bom, vamos lá, começando o nosso Arena CBN. Boa tarde pra você, Antônio Lupe. Tudo bem? Como é que tá, Eliel? Um abraço a você. Tudo bem? Chegou? Guarda isso que eu tô no repórter do CBN. E o cabelo? Tá bem o cabelo aí? Pentei, né, cara? Você penteou? Pentei. Dá uma olhada pra câmera lá. Não? Que Aqui embaixo. Não, mal tem. penteado. O Eliel passa até na maquiagem pra vir ao programa. O senhor sequer pente Olha o o cabelo. do Carlão. Carlão, o gel, o cabelo dele, de tanto que ele usou gel, ficou assim já. É. Ele pode tomar banho, O pode fazer cabelo que do for. Carlão, sabe o que parece? Uma piscina. Por quê? Porque parece que tá cheio, mas você vê o fundo. Conversou uma palhaçada, né? Porque eu vou ter... Eita. Quer saber? O Antônio Lupe chegou com a caixa d'água dele, né? Tomando água. É isso aí, Lupe. Tem que falar pro pessoal se hidratar, tem Sim. razão. Umidade Boa tarde, tá baixa. Carlão. Boa tarde, Chaibe. Boa tarde, Eliel Eliel Almeida. Boa tarde, Fabião. Seja bem-vindo aqui novamente em nossos estúdios. Tô aqui, cara. Cara, o problema dessa caixa d'água, ela faz muito bem à saúde, mas É. o trajeto daqui da rádio pra casa é um desespero. É como Não, diz mas, aquele mano, ditado, mas tudo não, que entra não, sai, agora né? é sério. Desesperador. Coloca essa caixa d'água pra todo mundo ver. Você tem que tomar água. Aliás, caiu essa regra de tem que ser 2 litros por dia, Quanto viu? que é, Eliel? Caiu, tem que ser de 1.600 Opa, a não pode 1.800. Então E a minha você tá só boa. pode tomar água quando você tiver com sede. É desnecessário você ficar tomando água toda hora. Pro organismo é ruim. Se bem que Entendeu? de segunda-feira não tem problema. Pode. Apresenta pra mim seu CRM, por Essa favor. água, vou apresentar, você vai ver o tamanho do meu CRM, já já. Boa tarde pra você, Heitor Esmerido. Heitor, por exemplo, é um cara que bebe água que passarinho não bebe. Tudo Nossa, bem, cara. Heitor? Fala pessoal, boa tarde, tudo jóia? Boa semana aí pra Valeu. vocês. Essa água aí é interessante, a gente não bebe só quando tá com sede, né? E é bom que tem água também na composição, então vai ajudando como um todo, né? Não, mas, ô, Heitor, você precisa ver um negócio aqui. Quando o Carlão e o Lupe vão abastecer esse negócio aqui, Nossa. ó, é 2 horas pra poder pegar água de novo, porque eles acabam com a água gelada do reservatório, cara. É um negócio desgramado, Fábio Scheib. Não dá, velho. O ruim é depois, cara, assim, você sai daqui, pequenininha. A você sua sai, é pequenininha. sai com a bexiga cheia, você chega em casa pra abrir a porta, um desespero. Aquelas bexigas de festa de criança É. que tem bala, Cara do açúcar, céu, é cogumelo. É. Ô, Léo, você passou essa nova recomendação aí, né, sobre quantidade de águas pra beber. Mas depois de um futebol de 2 horas, assim, você tá com aquela sede, aí pode ir sem limites. A cada 2 copos de água com cevada, 1 de água mineral. Entendi, pra E manter. você sabe Pra que dá manter. resultado, hein? Essa é a regra. A Pô, cada não 2 fica- de água com malte, Aí vai longe. É. cevada, aí você vai 1 de água mineral. Não fica chapado, Duvido não. não não fica. Boa. Toma, Não, mas toma, eu não, tomo. Se eu tô naqueles eventos que eu sei que eu vou acelerar, eu vou de água. Se eu tô Toma. tranquilo em Mas qual que casa, é o bebendo intuito? Vai normal. ficar
Não, você fica xarope, mas nem tanto, entendeu? Não, água é boa. Aliás, água é boa com o quê, hein? Fala pro ouvinte Com mandar água. mensagem aí pra gente. aí. 991869070. Você não tá fazendo isso. Água é bom com o quê, Você não Lupe? perguntou isso. Perguntei. Eu posso me retirar? Água é bom numa certa temperatura com 2 dedos só. Mas fala a verdade, às vezes o ouvinte ligou o rádio agora e vai ficar perdido. Vamos falar o português, claro. Ah, É água mesmo? é água. Tá bom. Água é bom com o quê? Manda aí, 991869070. Heitor Esmeris, fiquei muito feliz, porque vi que Vossa Senhoria realizou um sonho de acompanhar Cara. o grande Tiago É. em ação. Que? E você Ah, ele estava Ele foi, cara, mudou de ideia, né? explodindo. Não mudei de ideia, não, cara. O voo da minha esposa foi adiado. Era pra ser no sábado de manhã, foi só ontem. E aí a gente acabou ganhando um par de convite de última hora, deu pra nós dois irmos juntos. Foi, Tá louco. foi a combinação perfeita. Não, no e fim o par das de contas. convite ainda tinha consumação, cara. Nossa. Ah, um amigo nosso também. Maravilhoso. O amigo nosso que ganhou esse convite aí ganhou junto um negocinho lá que foi acordar só no outro Só dia. no outro dia, Vixe. cheio de hematoma. Cheio de hematoma, pois é, né? Mas essa eu Sério? aprendi. Rapaz, Pior que é a gente vai sério. aprendendo com os Caraca. mais novos, né, Lupe? É tomar um negócio desse aí, dar uma justificativa, falar que você sai brigando com todo mundo e falar, colocaram algo no meu copo. A última vez que eu falei isso aí numa festa, eu falei, ó, colocaram alguma coisa no meu copo. O colega meu gritou lá do fundo, fui eu, 2 pedras de gelo, senão ele ia passar mal. É, mas o do nosso companheiro Enzo foi sério. Não, foi sério isso, Heitor. bem Foi sério. sério, cara. Colocaram algum negócio aí no copo do menino. O Enzo precisou ser retirado do evento. Cara, que coisa, né? Pô, antigamente todo mundo aqui fazia uma baladinha e tal, mas não era assim, né? Hoje tá complicado. Hoje a galera né? já vai mal Tá, intencionada, cara, né? que coisa velho? maluca. É assustador, velho. A gente brinca, tudo mais. Não fui eu, cara. É assustador o que tá acontecendo aí com essa molecada. Deus, Ó, mas vou falar, viu? O cara entrega tudo. 5 horas de show. Nossa. 5 Uma horas? energia surreal mesmo. Ele cantou aquela assim, ó. Caraca, moleque. Cantou. Que dia. Caraca, mulher, que dia que é isso? Ah lá, Põe ele um fala até pagodinho igual aí. carioca, né? Ele fala até igual carioca. Até dá uma amolecida. Foi um estouro. Ah lá, até dá uma amolecida. Isso. Se sentindo o próprio Diogo Nogueira. Que isso, hein? Ainda teve o Belo de combo ainda como participante especial. O Belo foi? Belo foi o convidado do show. Tá, Ah, agora pagou a conta. Limpou o Ih, nome, agora tá voando. cantando em todo lugar, meu Até amigo. na eliminação do Palmeiras ele tá cantando. Nossa, mas tava com uma cara, né? Ó, mas aliás, que Palmeiras, hein? anticlímax, hein, Fábio Scheib? O quê? Você tava lá, hein? Como que pode ter um show depois de uma eliminação? velho? Carlão só, não sabia disso. Ah, também. um anticlímax E do o Belo é cacete. palmeirense, hein? hein? Ah, não. Então, ele Então, falou, ele tava com uma agradeceu. cara. Não entendi, ô Heitor. Não, o Belo no show, depois da eliminação do Palmeiras, ele tava com uma cara ali, com um semblante de decepcionado e ainda tendo que fazer o show. Teve que pagar o Denilson ainda. Vixe, tirou um rolo. Cara, pagou, você né? sabia que na transmissão os caras brincaram? É mesmo? Cara, mas eu não gostei disso, velho. A maior treta da nossa geração acabou. Acabou. Não gostei disso. Não gostei. Mas o Denilson, vou falar um negócio pra você, hein, velho. Ganhar dinheiro, você vai lá e compra um grupo de pagode. Ah, Denilson. Apesar que o Heitor faria o mesmo. Faria. Tem um amigo meu que investiu tudo em queijo. Quem? Ah, nem vou falar. Ó, hoje tem jogo da Ponte Preta, horário bom, 9h30 da noite. Obrigado, Confederação Brasileira de Futebol. Somos muito gratos a Vossa Senhoria. Amanhã tem jogo do Bugre, 9h30 da noite. Obrigado de novo, Obrigado, Confederação show, Brasileira de valeu. Futebol. Amanhã não tem jogo de ninguém. Não tem Sul-Americana, não tem Copa do 9h30. Brasil, não tem Libertadores, não tem jogo de ninguém. Paulista. Ah, sim. Mas tem quem? Tem o Guarani em campo contra quem? ABC. ABC. 9h30 da noite, lá na Arena das Dunas. Esse jogo vai ser pra Globo de Natal, Heitor? Uma boa pergunta, eu vou dar uma pesquisada aqui pra te responder certinho, viu? Não, acho tem que que ser, não, porque porque senão não dá, né, gente? Na verdade, a detentora do direitos da Série B é outra, né? Ah, é verdade. É outra detentora, né? Mas na verdade, esses jogos das 9h30, eles são bons pra você que tá em casa. Sim. Por exemplo, você tá em casa, uma pizza, uma Tá mandando alguma cervejinha, indireta aí, negócio. Carlão? Você não, Não, quer porque, trabalhar? cara, não só Aí, ó, trabalhar, tá mas e vendo? pro torcedor, cara, o Já tava torcedor. desconfiando agora. Agora ficou certo. Pensa o torcedor, sai do estádio, quem vai de ônibus, Ah. cara, é terrível, Até pro jogador. O jogador na concentração fica lá até 7 da noite, É uma chato pra preguiça caramba. danada. Comendo macarrão com frango, Deus velho. me livre. É um negócio ruim, demora pra Os entrar jogadores em não campo. gostam desse. Tanto é que Ô, Eliel, vai os passar na times TV estão aberta, treinando, sim, né, viu? de manhã. Mas não é na Globo, né? Não. É. É isso Enfim, aí. deve ser no canal do esporte, né? É. Pode ser que seja. Bom, 4h14.
Ô, ninguém mandou mensagem ainda. Será que estão ouvindo a gente, Lupe? Eu acho que não tem É ninguém. água, mas tá valendo a da água? Tá, não? mas ninguém Não, participou, velho. Ninguém tá mandando nem o boa Lupe tarde. também, ele arrebentou a sua enquete, né? Ele falou, pô, mas não tem coisa melhor aí? Ô, Não, Léo, mas- você quer uma curiosidade? Não. Bacana, viu? Ô, o que é? Será que não tá pegando a rádio? Eu não tô nem com o celular. Nem o celular chegou na Aqui, minha ó, mão. veja aqui pra você ainda. ver. Ninguém mandou mensagem, velho. Que tristeza. Será que estamos pegando? 991869070. Começar o programa assim é um ânimo, hein? Pelo amor de Deus, nós somos xarope, mas somos bonzinho. Qual a curiosidade? Você é adepto de redes sociais, não é? Da fotos também. postar Pô, fotos. tenho. Ó, tenho Threads, Facebook, Twitter, Tinder, tenho tudo. Tudo é bom. Você sabia que hoje, há 31 anos, no dia 18 de julho de 1992, foi postada a primeira foto na internet? Opa! Sério, cara? Sério, cara. 1900 e? 92. Fábio Scheibe na Já academia. existia Nossa, eu antes. tinha 5 aninhos. Já existia internet antes, mas não era compatível para baixar, para subir arquivos maiores, né, como fotos e tal. Que coisa. E a banda Les Horribles Sernettes. Como que é? Les Horribles Sernettes. É, você precisa fazer aula de espanhol também, porque a de inglês tá em dia, mas a de espanhol... Les Horribles Sernettes. Eram 4 jovens garotas, viu? Ah, Elas eram funcionárias do CERN, Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. Se fechar o Google aí, complicou, hein? Quase, tá vendo? Se sente em casa. Tá na mesa do bar, né, o meninão? Ué, você acha que eu decorei Les Horribles Não, você não viu o Lupe que quase escapou? Ele pisou no vermelhinho, velho. Foi tão natural. Você sabe que tem que tomar cuidado. Às vezes a gente fica na resenha, a gente acha que a gente tá falando no almoço, daqui a pouco sai uma palavra. Ó, eu acho que a gente tá com Foi problema bem. no nosso WhatsApp. Se você tá ouvindo a CBN, manda mensagem aí. Até agora não chegou nada. Mas se você puder mandar uma mensagem pra gente testar, Ó, 9... não chegou nada ainda. Então, tá muito estranho, velho. Será que o Guariz quebrou? 99186-9070. Será Não que o tá Guariz chegando. fez alguma coisa, velho? Eu vou entrar nas configurações aqui. 99186-9070. Manda um WhatsApp aí, que eu acho que a gente tá com problema, hein? Será que ele... O celular? Cara, não tá chegando, velho. Sério mesmo, não tá chegando. Não tá chegando não, gente. Tá ouvindo, manda aí pra gente. França, você pode ver aqui pra gente? 9186-9070. Opa. Tá bom? Esse chegou Manda ali. um recado aí. Pode mandar foto, mensagem, nada, cara. Nada, não tá chegando nada. Mas enfim, vamos começar o programa. Ô, Heitor, faz tempo que você não abre o lacre? Manda Vai, ver. Heitorzinho, vai. Vamos então para mais uma Ah, não, arena. Heitor, nós temos aquela parte lá que mudou, lembra? Ah, mudou o sarcófago. Tá com mudou, cara verdade. nova, Nossa, né? e hoje verdade. vai ser muito fácil acertar, porque é um jogo que envolve a Ponte Preta. E ele ficou marcado na história do clube. E esse jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Nossa, amigo. Meu senhor. Eu quero esquecer, mas se vejo você, coração dispara. Nossa, Pô, velho, mas eu adorava só Nossa. pra contrariar, mano. só Era pra muito variar. bom. Tá louco? Já. Que coisa, hein? Eu já Ligação vou- tá tendo, ligação tem. Ligação atende, então. Então Vamos ver vai, se tá. estamos sem moral. Oi, quem fala? Boa tarde. Boa tarde. Dá um parabéns pra rádio, pra turma sobre o Carlão. Fala pra ele que o que é bom tomar com água é comer paçoca seca. Paçoca, Paçoca então tá bom. seca. Passou, dá uma sede do cão também. Dá uma sede. Deus Beleza. Valeu. Obrigado, ouvinte. Ó, pelo menos ligação tá chegando. Ligação Então, chegou, hein? eu acho que o Zap tá com problema. Não tá chegando. Não tá chegando. Nós vamos pro intervalo. Vai mandando aí, porque no intervalo agora a gente vai ver se pagamos a internet ou não. E aí vamos ver se chega, tá? 991869070. Agora sim, Heitor, manda ver. Ah, Vamos eu não então para acredito. mais um Arena CBN nessa terça-feira. No clima do pagode, né? Deus me livre em te amar, mas eu te amo, Arena CBN. Olha aí, danadinho. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Você
Você sabia que economizar energia elétrica é com a Tradner? Tem muita gente por aí oferecendo soluções para as empresas economizarem com energia. Atenção, empresário. Mercado livre de energia é coisa séria. Segurança, tradição e seriedade você encontra na Tradner, uma empresa paranaense que há 25 anos realmente proporciona economia para os clientes. Se a sua fatura de energia é de no mínimo R$5.000, acesse tradner.com.br/quero economizar e reduza até 30% na sua conta de luz. Em agosto, a CBN Campinas marca presença em um show de máquinas do setor de construção civil. Direto de Jaguariúna, o News Truck CBN acompanha as principais novidades da Brasil Equipo Show, que vai reunir construtoras, empreiteiras, produtores, engenheiros e muita tecnologia em um formato atual e dinâmico, destacando os diversos lançamentos para operação e atuação na construção civil. Dias 1º e 2 de agosto, ao vivo de Jaguariúna, tem o News Truck CBN na Brasil Equipo Show. Para mais informações sobre a feira, acesse bshow.com.br. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. Quatro horas e 21 minutos de volta com a Arena CBN. Desbloqueou, hein? Desbloqueou nosso WhatsApp. Isso? Tá chegando tudo aqui agora. E sim, o Guarizo tinha desconectado a internet do telefone. Pô, Guarizo, cada dia que passa é uma sabotagem diferente, velho. Sabe o que ele falou? Sabe o que ele falou? Ele tirou o chip da rádio, porque o dele tava com problema. Ele pôs o telefone dele, velho. E deixou sem o chip aqui, cara. Mole, gente. Pra fazer ligação? O celular dele deu problema, ele tirou o chip da rádio e pôs o dele. Mas ligou imitando alguém? Não. Ele imita bem, né, Chay? Pior que ele imita bem, meu. Imita, né? Mas, pô, ele tirou o Fábio Sharp do Guarizo céu. é gente boa. Dormindo é um poeta. O outro ouvinte aqui, ó. Eliel, pra você não se sentir só. Obrigado, amigo. Boa tarde, pessoal. Água é boa com limão e hortolã. Bete de Valinhos. Grande Bete. Verdão tá jogo mal, às 21h30 é ruim. Se o jogo às 21h30 é ruim, é só não ir. Vixe, Reginaldo. Ô, louco. Mas a gente tem que ir, não tem jeito. Oxi. Tem que ir. Ô, louco. Não é assim, Já calma. que estão sem assunto, comentem sobre o Felipão no Atlético e os ex-técnicos em atividade. Ô, louco, velho. Ganhou uma no Galo. Perdeu ontem? Empatou 0x0. Ele deu uma porrada, a gente fala na gíria, né? Ele deu uma resposta atravessada para um repórter. O repórter foi perguntar ele: você teve uma semana para trabalhar. Ele falou: você quer que eu faça um milagre com uma semana? Mas você vê como é Deu no que é? medo, O Atlético Paranaense mandou o Filipão embora, mandou o Turra embora. O que aconteceu? O Atlético melhorou, o Turra foi pro Santos, piorou, e o Filipão foi pro Atlético e não ganhou uma. Futebol é. Fala do meu São Paulo aí. Campeão da Copa do Brasil de 2023. Será? Eu acho que é melhor ir devagar. É, do outro lado. Alô, professor Coelho. Tudo bem? O ouvinte mandou aqui, boa tarde, Ponte 3x0. Grande Edivaldo. Obrigado, Edivaldo. Eliel, fala pro Carlão que água combina com temaki de barata. Como assim? Ele adora. Ô, louco, quem que é esse aí? Temaki de barata, o Diego. Diegão, pô, Diegão é do futebol agora, Mas você meu conhece parceiro. temaki de barata? Não, que a gente tirava sarro dele, ele tinha um negócio de temaki, a gente tirava um sarro. Temaki é gostoso, hein, entendi. cara? Gente boa. É muito bom. Joga bem, Diegão, No hein? prato dos outros é maravilhoso. Eu gosto. Boa tarde, equipe da CBN. Água é boa com limão e açúcar, de Leusa. Leusa, mas na terça já pode, hein? Uma carmada, né? Alô, Jonas Silva. Hoje é dia de São Francisco Solano. Existe São Francisco Solano e São Francisco? São dois? Ou é o mesmo? Não sei.
Você é o mais religioso da turma aqui, Chaime. Achei que você soubesse. Boa tarde, CBN. Aqui na escuta de vocês, o Claudinei. Valeu, Claudinei. Tá funcionando sim, pessoal. Tô ouvindo vocês aqui. Aí Mandou sim. o final do telefone 9467. Teve áudio também. Os áudios já vamos ouvir. Manda um abraço pro time de veterano de Montemoro, Cometa Futebol Clube. Que isso? O Nego Velho mandou aqui pra... Mas aquele? Nego Velho. Será que é o Nego Velho? Alexandre Pires Mandou tem o aqui, baile vocês do são Nego demais. Velho. Nego Velho. É bom demais. O Ronald de Indaiatuba mandou vai, Corinthians. E aí tem a Andréia Félix mandou um negócio aqui que me deixou muito triste. O quê? Vocês são chato demais. Mas ela mandou com um kkk na frente. Aí eu não sei o que significa, mas eu fiquei triste. Aí... Não somos chatos, não. Vai do ponto de vista. Vocês são muito xarope. Não somos também, não. Não fala assim, não. Boa tarde, amigo da CBN, João Silva de Hortolândia. Água é boa com limão, erva cidreira e hortelã. Valeu, João Silva. Estamos ouvindo vocês, sim. A Sueli. Obrigado, Sueli. Boa tarde, CBN. Tem áudio chegando aqui. Caso a conta do pacote de internet tenha sido paga, é o seguinte. A água no day after é muito boa com Neusaldina. Nossa. Carlão Fernandes. Carlão. O Carlão. Boa tarde a todos. A Ponte se não ganhar hoje. Vocês acham que a diretoria deve procurar o treinador? Responde aí, Heitor. Não. Ixi. Responde aí, Carlão. Tô com o Heitor, acho que não. Já aquele momento mais turbulento, por enquanto, deu uma apaziguada. Já que o presidente Marco Antônio Eberlin está fechado com o Felipe, toca o barco. Boa tarde. Respondi sucinto assim, só porque pelo que eu entendi da pergunta, se eu acho que acontecendo uma derrota hoje, a diretoria da Ponte deve procurar um novo técnico. Isso. Por informação, não. Simples assim. Eu acho que tá totalmente fechado com o Felipe Moreira. Não, Ou é minha opinião? Eu acho que é a sua opinião. Acho que é a sua opinião, Heitor. Aí eu vou de encontro ao Carlão também. Eu respondi não, mas explicando um pouco melhor, eu acho que aquele momento de turbulência já passou, o Felipe Moreira tá ganhando opções. Eu acho que nesse momento é a hora de deixar um pouquinho mais para ver o que ele vai conseguir fazer com essas novas opções. Vamos terminar o primeiro turno, né, Heitor? Faltam 2 jogos aí, né? 2 jogos, mas vamos ter calma. Agora perde pro... Qual que é o próximo jogo, Heitor? Não fala assim. CRB sexta-feira. Perde pro CRB. Não, tô falando, se perder pro Juventude, perder pro CRB, volta aquela instabilidade. Mas nesses 2 jogos, se a Ponte conseguir somar aí 4 pontos, acabou. Dá pra tocar o barco com o Felipe. Perder pro Tombense não tá nos planos, né? A derrota pro Tombense, concordo, Chay. Isso que não tá Talvez nos até planos. uma derrota dos 3 que ela venceu, poderia... mas não essa pro Tombense, né? O Tombense foi complicado. Boa tarde, seus tanga frouxo. O que é tanga frouxa, Lupe? Tanga frouxa é o seguinte, Léo, quando você vai pra praia e aí você quer ir bonito, aí você vai até uma loja de roupas de departamento e aí você acha uma tanga bonita e você vai experimentar, só que você aparentemente você tá vestindo G. Só que você pega a GG, o que ela fica? Frouxa. Uma tanga frouxa. Brincando. Entra areia, né? Na galera é zoeira, né? Tipo, vai, tanga frouxa. Entra areia, Chay? Cara, não é agradável, não. É ruim, né? Boa tarde, pessoal. Quais são os seus palpites para os jogos de hoje e de amanhã? O meu, digo aqui, Ponte 0, Juventude 2, ABC 0, Guarani 2, o Marcelo de São Paulo. O Marcelo nem é Guarani, né? Não, eu acho que dá pra matar 6 pontos aí, pra Ponte vencer hoje. Acho que a Ponte é mais difícil até do que o Guarani. O Guarani tem uma possibilidade boa, mas eu vou de Vitória Ponte e Vitória Bugre. O pessoal, o Guilherme, queria saber do pessoal do Globoesporte.com quando será a apresentação do Mano Menezes no Corinthians. Foi o Guilherme que perguntou. Esses miris também não vêm nunca, ele né? veio hoje e vai responder, quer ver? Mas acho que não Vamos esperar os próximos jogos do Corinthians, Dia né? 17 de agosto, possivelmente. Dia 17 de agosto. Tem isso. Que é a semifinal da volta, Chaibe? Dia 16 da semifinal. Pode ser? O ouvinte tá perguntando aqui quem vai pro Internacional. O Cudê, né? Sim. Cudê. O Cudê tem até pagode, o Heitor gosta do pagode. Paracundê. É esse mesmo. Paracundê. O Cudê também é polêmico, né? Que seja uma passagem tranquila pelo Internacional, porque Deus do céu. Tudo pra sair do Inter. E no Atlético também, uma fumaça danada. Mas Cudê e tranquilidade não cabem na mesma frase, e toda né? entrevista coletiva era uma reclamação, que ele esteja mais tranquilo. Brigou pra sair do Inter naquela época. Né? Brigou. Galera, a água é boa depois de chupar aquele house preto. Nossa! Gela até a nuca. Deus me livre. Nossa! Vamos até pro repórter CBN. Meu senhor. Repórter CBN.
Terça-feira, 18 de julho de 2023. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que excluiu do Cadastro Único mais de 600 mil pessoas mortas que ainda constavam no sistema. A pasta também informou que esses cadastros não receberam nenhum benefício e, por isso, não houve impacto na folha de pagamento do governo. Em março, o presidente Lula informou que faria a revisão dos dados dos beneficiários do Bolsa Família para indicar quem estava recebendo o pagamento de maneira indevida. O governo federal decidiu aumentar para 18% o imposto de importação sobre resíduos sólidos. O objetivo da medida é fortalecer a cadeia nacional de reciclagem e dificultar o ingresso de produtos considerados nocivos ao meio ambiente, como papel, vidro e plástico. As alíquotas atuais variam de 0% a cerca de 11%. A nova medida vai entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. O Ministério Público de Minas Gerais decidiu arquivar uma denúncia contra o governador Romeu Zema. A ação questionava a realização de uma obra de mais de 41 milhões de reais numa estrada que dá acesso a um sítio da família dele. A promotoria do caso entendeu que não houve irregularidade na revitalização da via porque o trecho estava em condições precárias de tráfego. Um submarino dos Estados Unidos equipado com mísseis balísticos e armas nucleares chegou hoje à Coreia do Sul. É a primeira movimentação do tipo desde a década de 1980. Os países negociam acordos para dar respostas em caso de guerra contra a Coreia do Norte. Washington se comprometeu a enviar mais recursos estratégicos como porta-aviões, submarinos e bombardeiros de longo alcance. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. São 4h33. Mário Quintino aqui com a gente, porque eu estou preocupado, Mário. Queria que você nos ajudasse a entender como está a situação das estradas e rodovias aqui da região metropolitana de Campinas. Boa tarde para você. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma atualização. A gente comentou um pouquinho mais cedo na programação sobre lentidão na rodovia Anhanguera, lá no trecho de Limeira, no sentido do interior. A informação da Polícia Militar Rodoviária é que aconteceu um acidente entre dois caminhões, não teve nenhum ferido e esses veículos já foram retirados. Então, o nosso ouvinte já consegue passar por ali sem maiores problemas, logo depois da praça de pedágio e já na chegada também para a rodovia Washington Luiz. Então, nosso ouvinte já faz bom caminho. No sentido da capital, aí sim ainda tem lentidão na rodovia Anhanguera, altura de Jundiaí, do quilômetro 62 até o 60. Quem puder, a Bandeirantes é o melhor caminho nesse momento. Por enquanto, não tem problema para quem vai em direção da capital e também no sentido do interior. Rapidamente, a rodovia Adalberto Panzan também é um bom caminho nos dois sentidos aqui no trecho de Campinas. Eliel. Pois bem, como a nossa colega Idaiana Rosa gosta de dizer no BDC, cuca fresca para o motorista que está nas rodovias aqui da nossa região. Você volta já dentro do ponto final, Mário. Até já. Promoção Relâmpago no Aquário de São Paulo. Ingresso por apenas R$ 80. Vendas hoje das 15 horas à meia-noite. Acesse aquariodesaopaulo.com.br. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas.
Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km, numa condição única na Kyoto Mitsubishi por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Kyoto, Maurílio Biagi 3443. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. São 4h35 de volta com o nosso Arena CBN para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. O Lupe tá igual eu, chamando a ex de outra para não pegar mal com a atual. Que hora que você falou, Lupe? Não, é na hora que eu dei aquela deslizada, eu fui lá na brita e voltei aqui. Renato Alves. Isso. O Renato Alves, ele é um cara que precisa ser estudado, porque ele é muito criativo. Ô, Renato, está convidada para participar com a gente no dia da inauguração do novo estúdio da CBN. Sim. Provavelmente em setembro. Você vai participar com a gente nessa semana de inauguração dos nossos novos estúdios, lá direto do Jardim São Gabriel. Vamos ficar debaixo do Heitor lá, hein? Isso, a gente vai ficar debaixo do Heitor, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo não, né? A CBN, no caso. A CBN, no caso. O Heitor e as obras estão em ritmo acelerado aí, hein, velho? Não vai dar conta. Tá bem movimentado aqui, viu? Tá agitado, uma barulheira só. Estamos esperando vocês. As nossas orelhas estão queimando, de tanto que a galera mete o pau. Essa obra, pelo amor de Deus. A rinite da galera. O Renato... Tá chovendo aí? Não, tá chovendo. Chuva não. O Renato, ele viu, quando eu tava de folga, ou de atestado, ele me viu no shopping. Ele viu o Carlão no boteco, quando tava de folga também. Na verdade, quando ele deu também um atestado, né? Pô, mas ele tem umas tiradas boas. E ele tem uma tirada boa, então ele merece. Merece. E ele é um ouvinte fiel. Na abertura, na inauguração dos nossos novos estúdios, ele vai estar lá com a gente. Água boa é com ressaca, isso é verdade. Água boa é água de agudos. Nossa, essa é boa mesmo. O ouvinte mandou aqui água com limão muito bom. Até rimou. Boa tarde, manda um abraço pro time Pé de Breque, aqui do bairro. Mas que bairro? Que bairro? Fernando Carvalho, que bairro é esse aí, hein? Pé de Breque. Água boa é com sabonete pra tomar banho e tirar a nhaca braba. Verdade. É boa, hein? Ouvinte aqui é pessoal do Arena, tudo em ordem. Fala pra mim o que vocês acham da Arena do Atlético Mineiro. Lá o cara em pé não consegue ver o gol do lado de cá. Certeza que esse engenheiro nunca foi no estádio. O André Frajola de Campinas. Surgiu essa polêmica, mas tem um pouco de fake news nisso aí, não tem não, gente? Não, a Arena MRV falou que a culpa são dos torcedores que não podem ficar de pé ali, porque quem tá em cima... É pra cadeirante, né? Não é? Ali é pra parte pra ficar sentado, como na Europa, por exemplo, nas arenas. Porque quem tá de cima conseguiria ver normalmente, mas se ficar de pé debruçado no vidro, hoje tá rolando uma foto nas redes sociais, claro, a arena vazia e tal, não tem ponto cego não, pelo menos daquele setor. Então, mas estádio é que é meio complicado. O dia que o Chay me convidou pra ir lá no estádio em São Paulo, eu fiquei sentado 5 minutos, tomei 2 tapas na cabeça. Tipo, levanta, pô. Como que você vai ficar sentado na arquibancada? Ninguém fica. Hoje não fica. Não tem como, velho. Então, não sei, né? Manda um abraço pro pessoal do Toalha Seca da empresa. Aí eu não sei se é verdade. Vai, como é que é? Deixa eu ler. Lê primeiro aí. Qual que é o final? É o final 92. Final 92. E outra, Toalha Seca, eu não entendi essa. Como é que é? Fala aí, Lupe. Não, acho que não tem problema não. Você acha que não? Então fala você. Não, vou falar não. Não, né? Foi o que falou, foi da tanga frouxa, né? Foi, então. O cara quando já começa com tanga frouxa, você acha que eu vou confiar? Ô, Ivan, manda um abraço aí pra todo mundo do Toalha Seca aí da empresa Anfit. Aê! O programa de vocês é ótimo, eu escuto sempre que posso. Basílio de Campinas. O Basílio é aquele, hein? Basílio? Não é não, Pé de hein? Anjo, Carrasco, filho do Vento? Não, é o tio do Vento, né? Teve esse Basílio New Generation, ele jogou na Ponte. Jogou no meu Santos, pô. Não esqueço, não. O Santos jogou, o sabe time onde, da Lupe? virada. O Basílio, sabe onde jogou? Jogou no Marília. Jogou no Sertãozinho, cara. Aposentou no Sertãozinho. Deola também.
O Deola? Sertãozinho? Jogou o Galeano aposentou no Sertãozinho também. Acabou o Sertãozinho? Acabou. Não, tá na Série Pô, que 3. isso, não fala assim do Touro dos Canaviais. Pelo amor de Tá Deus. louco? Pô, não é porque o Savenhago não tá mais lá que acabou o time. Calma. Vai devagar. Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. De técnico, hein, Lucas? Eu acho que o comercial trocou. Eu acho que desde quando começou a Arena, esse programa é o que a gente tá falando mais marcas sem ter autorização, né? O pessoal do comercial adora, né? Nossa, tá dando pulo de alegria. Daqui a pouco chega a ligação. Chega o fax aqui. Não, e o legal é que se eu mandar mensagem lá, chegou, então, vê se ele não anuncia de graça. Vocês não... a gente tenta vender, vocês anunciam de graça aí de todo mundo. Caramba. Bom, 4 horas e 40 minutos, vamos com os 3 áudios aí, pra gente ir pro tema do dia, que é claro, né, o jogo da Ponte Preta logo mais às 9h30 da noite. Alô, charopada do Arena. Ó, água boa é água ardente. Essa é boa. Boa. Boa tarde, galera da Arena CBN. É o Daniel de Americana, palmeirense, que tá falando. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre o Rogério Ceni. Por que tá parado ainda? Se a Série A não quer mais ele, o que resta dessa Série B? O que acontece com ele? Opinião de vocês? Valeu, obrigado. E aí, hein? O Rogério deu uma queimada, acho que do Flamengo, não, nem do Flamengo, do Cruzeiro pra cá, o Rogério meio que ficou com o filme queimado no mercado em virtude, talvez, do temperamento dele, né? O que a gente ouve nas resenhas aí é que o vestiário com o Rogério Ceni, ele fica muito complicado. Haja vista depois que ele saiu, né, do São Paulo, veio o Dorival Júnior com um jeitão mais paizão, jogou uma água na fervura. A própria saída do Rogério do Flamengo, depois foi com o Dorival? Não foi? Não sei foi. Depois do Rogério foi o Dorival. Então, mas jogou também uma água na fervura e tal. Então, ou foi o Domenique? Eu realmente não lembro o sucessor do Rogério no Flamengo, mas o que a gente escuta tal é que o vestiário com o Rogério é muito difícil, ainda mais no São Paulo, né? Porque ele é uma figura emblemática do São Paulo, ele manda no São Paulo. O Rogério ele é mais forte que o presidente. Então a gente sabe que às vezes quando ele tem toda essa, né, essa moral fica complicado, e o vestiário com ele, pelo que a gente parece ouve, que o Vasco tentou ele antes, ele É. negou de primeiro o Vasco pela situação, né? Mas, Heitor, o Rogério tem espaço no mercado brasileiro com toda certeza, hein? Só em relação ao Dorival no Flamengo, ele substitui o Paulo Souza. Isso. O Paulo Souza é outro. O Paulo Souza não. Quem também deixa o vestiário, o ambiente conturbado é o Vitor Pereira, né? Toda vez é a mesma história também. E eu vou incluir mais um nessa lista, não sei se vocês concordam ou não. Acho o Sampaoli, gente. O jeitão Já muito tá pedindo explosivo, reforço né? no Flamengo. Então, eu acho que ele deixa muito o elenco desconfiado da postura dele. Quem falou sobre isso, acho que no fim de semana passou na ESPN o Bola da Vez com o Eduardo Sacha. E o Sacha trabalhou com o Sampaoli no Atlético e no Santos. Ele falou que é um baita treinador, mas o dia a dia é difícil. O Vidal soltou os cachorros pra cima. Pra ele no Atlético. É. Né? E o Vidal foi campeão da Copa América com o Sampaoli, né? No Chile, né? Eu acho que o Rogério é nessa mesma linha, né? Você vê que ele tem capacidade, qualidade para arrumar time taticamente, mas é o que o Carlão falou, eu acho que ele ainda precisa lapidar muito ainda o lado gestor dele, entendeu? A questão do vestiário, a questão do relacionamento no dia a dia, me parece que é um cara de pouco diálogo, tem espaço no mercado, mas o ouvinte falou, será que ele não cabe em Série B? Eu acho que o Rogério Ceni não aceita uma Série B depois dos clubes que ele já comandou lá atrás, né? Ele assumiu Fortaleza, foi campeão da Série B com Fortaleza, mas estava no começo de carreira ainda. Agora, depois de ser campeão pelo Flamengo, voltar a ter uma outra passagem pelo São Paulo, eu acho que o Rogério não aceita mercados menores. Ele não aceitou ir pro Vasco, Heitor. Imagina. Se ele... Tá na cara que ele vai substituir o Voivoda no Fortaleza quando o Voivoda sair no ano que vem. Não sei. Porque o Fortaleza foi o trampolim pro Rogério, né? Foi onde ele começou e ele começou bem, né? Ele começou lá de baixo, com dificuldade. E o próprio Rogério fez muito bem pro Fortaleza também. Sim. Né? O trabalho do Rogério parece que deu uma liga sensacional, Fortaleza e Rogério. O Rogério é o tipo de cara que ele gosta assim de algo, o clube moderno, o Fortaleza se encaixa nisso, acho que o Atlético Paranaense é um clube assim que meio que combina com o Rogério Ceni, né? Clubes até menores, mas com um potencial muito grande de Você acha que ele combinaria no Internacional, Carlão? Claro. Eu acho que sim. O pai dele é colorado roxo, né? Ele é de Pato Branco, né? O pai dele torce pro Inter, sempre falou isso.
Ele gostaria de jogar uma época. O Inter, aliás, eu acho que ele vive um problema semelhante ao que o São Paulo vivia, né? Até nos tempos do Rogério, tá faltando identidade pro Inter, né? Não tem um jogador conhecido. Foi o Valência agora, mas um cara assim, que representa. Acabou, né? Isso, um cara que represente o Internacional. Tem o Aranguiz, né? O Arangues voltou, retornou, mas ele voltou muito mal, tá né? Mal, é. Tá difícil. Bom, um abraço para os ouvintes que estão aqui com a gente no nosso YouTube. O Almir Francelino, tarde maravilhosa a todos vocês, com a Ponte Preta vencendo por 2-0 hoje. E ele vai pro majestoso, hein? Boa. Ele vai pro majestoso. O Antônio também tá aqui, o Wellington Albuquerque, o outro ouvinte aqui mandando recado, o Emerson Santana participando também. O Cristiano Salviani tá sempre ouvindo a gente, né? Sempre na sintonia. Obrigado, Cristiano. Bom, são 4 horas e 45 minutos. Carlão de Freitas. Vamos lá. O time já fez o resultado na ida, só administrar hoje, né? Corinthians, Exato. Situação difícil, hein? Situação difícil pelo clima que se estabeleceu lá em Lima, ainda mais depois da prisão do preparador físico do Universitário. 80 mil 80 torcedores. mil pessoas vão comparecer no estádio. O Corinthians vai com uma formação reserva. O Roger Guedes viajou com o elenco, mas não se sabe se será o titular ou não. Mesmo com esta vantagem, né, no agregado está 1-0 para o Corinthians, parada difícil. Mas de qualquer maneira, para a molecada, né, o Luxemburgo que gosta do trabalho com os garotos, é uma experiência sensacional. Essa molecada vai criar casca, vai criando corpo aí para servir ao Corinthians numa outra situação, mas hoje o cenário é complicado. Eu tô achando que vai dar o time do Peru, viu? Mas eu tô vendo um negócio aqui, eu achei, o Heitor, que o Roger Guedes ia viajar era pra Arábia, não é não? Tem essa também. Tava com essa possibilidade, né, Roger? Roger Guedes despertando interesse do futebol árabe. Só um parênteses, tem um outro brasileiro sim indo pro futebol árabe. Fabinho tá para deixar o Liverpool, é mais um brasileiro que tá a caminho aí do futebol árabe para defender o Al Ittihad. Será que esse mercado vai Acerta a pronúncia mesmo? Ou ele é o Al Ittihad? Al Ittihad. Al Ittihad. Isso. Fábio Scheib, que é o Al Ittihad. Time do Benzema, né? Karim Benzema. Eu gostava do Benzema no videogame, hein, velho? Nossa, como faz Era o gol, melhor, hein? velho. Nossa, até hoje. Agora caiu. Agora... Ele só não era melhor do que o Roberto Carlos de atacante, né? É verdade. Essa é da época da Bomba Pet, lembra do Bomba Pet? Esse era bom. Mas sobre o Roger Guedes, tem torcedor do Corinthians até fazendo pix pra ele ficar, viu? Sério, cara? Tá nessa vibe? Então ele vai embora mesmo. Acabei de ler aqui no GE. Na segunda-feira, torcedores do Corinthians descobriram a chave Pix do jogador e realizaram pagamentos para ele acompanhados de mensagens com pedidos para que o camisa 10 permaneça no timão. Eu vou passar meu Pix então, velho. Você sabe o valor de um Pix? Não. R$1,15 teve um torcedor aqui. Pô, aí é sacanagem. Não, aí não. Quanto? Corinthians? 35 milhões apaixonados? Então... Quanto você teria coragem de passar para um jogador ficar? A primeira onda dessas vaquinhas aí foi a do Palmeiras com Wesley, lembra? Lembra dessa? O Palmeiras acabou de pagar hoje, esses dias, o presidente do Criciúma. Tanto é que ele ficou conhecido como Wesley Vaquinha, né? Nossa, da ficou um negócio, mas foi muito feio, hein, gente? Nossa, ficou mesmo. Pelo amor de Deus. Nossa, e nunca mais foi o mesmo, né? Nossa, ele passou até pela Ponte aqui, foi o último clube dele, acho. Mas foi. E ele surgiu no Santos. Desanimado pra jogar. Nossa, época tenebrosa do Palmeiras, hein? 2014, não foi? 2014. Mas o Corinthians vence, Scheib? Perigoso. O Corinthians foi só com um jogo com uma equipe de jovens para o Peru. Mais de 80 mil torcedores, como vocês disseram. E hoje pela manhã a gente estava falando que os times peruanos estão tentando voltar a figurar de uma forma mais presente nessas competições sul-americanas, o próprio Sporting Cristal, agora o Universitário. Um jogo difícil para o Corinthians, que vai só com o Roger Guedes do titular. E o time peruano que tá tentando subir aí na competição, né? Vamos ver. O América também joga hoje contra o Colo-Colo. O América perdeu o primeiro jogo no Chile. 2-1. E tenta passar de fase de dependência. Tem que ganhar por 2 gols de diferença. São os 2 únicos brasileiros em campo hoje. Exatamente. Tem também Estudiantes e Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil venceu por 2-1 no Equador. Os argentinos tentam reverter a vantagem. Mas não são os Estudiantes do time do Lupe, né? Não, tradicional. Eles já estão de férias, né? Eles estão de férias, mas não passaram de ano. Tá bom. Bom, são 4h49. Tem mais aí, ô Bolacha? Põe no ar, por favor. Boa noite, pessoal.
Boa tarde. Boa tarde. Isso. Boa noite. Estou adiantando aqui a hora. Tá mesmo. Estou no horário da Arábia. Tá mesmo. Todo mundo pra lá, porque eu quero ir. Seguinte. Essa é pro Carlão. Carlão, é o Gramari, beleza? Seguinte. Agora a Ponte está com quase um elenco melhor do que estava. Não dá para defender Felipe Moreira. Desculpa. Não dá. Ele conseguiu perder o jogo no sábado passado. Abraço. Deixo pra você, Carlão. Foi pra você. Pra você. Você se vira aí, velho. Foi pra você. Mas temos que ter um pouco de comedimento. O Fernando tem todo o direito de não gostar, de criticar. Eu também tenho tantos questionamentos com relação ao trabalho do Felipe Moreira. Mas a Ponte vive um momento diferente dentro da Série B. É claro, perder para o Tombense é quase que imperdoável, mas ela venceu 3 partidas consecutivas, né? Então foram jogos que deram um aval para o Felipe, né? Eu acho que tirá-lo neste momento seria tumultuar ainda mais o ambiente da Ponte, né? Um ambiente conturbado. Agora que deu uma acalmada, e esta calma vai depender muito também do jogo de hoje, porque se perder para o Juventude volta toda aquela turbulência, mas por enquanto ainda é um momento calmo, não vejo motivos aí para tirar o Felipe, embora, assim como o Gramari, eu também tenho algumas ressalvas com relação ao trabalho do Felipe. Perfeito. Carlão respondeu, nosso ouvinte. Mais alguém? Boa noite, pessoal da CBN. Mais boa noite. Edição de Mogi Guaçu. Que a Macaquinha vai ganhar de 2-0 do Juventude. Pra cima deles, Macaca. Você tá Dale, com Macaca. Você tá com o ouvinte de Mogi Guaçu aí, Heitor? Ou não? Eu não vou ficar com o ouvinte não nessa. Eu acho que vai dar um empate hoje à noite, Ponte Preta e Juventude. Explique-se. Você lembra da época de escola? Você Sim. tinha pergunta, você justifique a sua resposta. Eu ficava num ódio Quebrava quando eu via as esse pernas. negócio. Justifique ou opine. Dá vontade de responder aquilo do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Por que sim, Zequinha? Vamos lá. Mas no caso eu acho que é uma parada dura para Ponte Preta. Acho que a ausência do Matheus Jesus, ainda que ele não esteja no melhor nível dele, é uma situação que a Ponte ainda vai ter dificuldade para se encontrar sem ele em campo. Pelas informações que eu tenho, o Felipe Moreira vai entrar com Felipe Amaral, Ramon e Felipinho no meio-campo, com o Elvis ficando no banco de reservas como opção. Então aí você vai ter um meio-campo sem um cara para pensar e organizar as jogadas. E vamos ver qual vai ser a postura do Juventude. A Ponte Preta demonstrou dificuldade contra o Tombense, um time que baixou um pouco as linhas, a Ponte não conseguiu fazer um jogo propositivo. Então acho que depende muito da postura do Juventude, que é um adversário perigoso. Então eu acho que é um jogo bem equilibrado, bem difícil. Eu projeto um empate, mas muito aberto para os dois lados. Eu posso fazer uma brincadeira, Eliel? Depois de um comentário bem avalizado, sério, mas que vai, coerente, mas vai, coeso, tem a ver com corruptível. Depois você vai falar. O Lupe tá falando para não citar nomes, então eu não vou citar. Tinha um dirigente que estava numa churrascaria. Almoçando, gostoso, né? Uma Coca-Cola, uma cervejinha gelada, uma delícia. Vai devagar. Aí o garçom veio e trouxe, né, aquele espeto, aquela picanha maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, um outro garçom trouxe uma bandeja com 3 volantes. Aí este dirigente, você acha que ele foi na picanha ou ele foi com 3 volantes? O que você acha, Heitor Esmeriz? Olha, pensando bem, imaginando qual dirigente você está falando, eu acho que ele foi na bandeja de 3 volantes. Ou então ele tá no show Até chora, né? Ou então ele tá no show do Thiaguinho, sabe? Aí um amigo dele foi lá e comprou uma cerveja gelada, trincando, maravilhosa. Aquele baldinho. O baldinho, o Thiaguinho cantando aquele pagode maravilhoso, gostou? Aí ao mesmo tempo chega outro garçom e fala: ó, tô com um cooler de volantes aqui. É brincadeira, mas... 4h53, mais um ouvinte mandando áudio aí antes da gente ir pro intervalo. Fala, galera do Arena. Boa tarde, beleza? Pô, fala sério, hein? Nego reclamar que sentado não consegue assistir jogo no estádio. Ah, dá licença, vai assistir Premier League, pô. Aqui no Brasil é assistir jogo de pé mesmo. Se você quiser assistir sentado, vai na tribuna, paga R$1.000 lá e fica assistindo.
Arquibancadona é pra ficar de pé e torcendo pro time mesmo. Soltou o bambu, hein? Foi a própria Arena que disse isso, né? Falou que não dá pra ficar de pé. Mas eu acho que em arenas, eu acho válido o lugar, por exemplo, lá no Grêmio, né? A geral do Grêmio. No Atlético Paranaense eles criaram também, Tiraram né? as Atrás, cadeiras, Eu acho legal, o lugar pro cara assistir na organizado, o lugar pro cara Geralmente assistir... é atrás dos gols. Atrás dos Eu acho gols é bacana. onde fica a festa. Então, não compra lá. Você quer assistir sentado, Isso. compra numa região central, certo. ali na beira do gramado, enfim. Tem mais um ouvinte aí, Edu? Boa tarde, galera. Acabei de chegar, mas como não pode deixar de ser, né? Radinho ligado, ouvindo vocês aí nessa tarde. Amigos de todas as tardes. Aquele abraço, Mário Jesus de Campinas. Ô, Mário, E só aqui por não tá Deus, chovendo hein? não, viu, tia? Tá esfriando, mas chovendo ainda não. Obrigado, Mário. Respondendo a tia dele aí que mandou o áudio perguntando se estava chovendo. Tem mais, Du? Trouxe o moletom. Amigos da Arena CBN, pessoal da CBF não pega ônibus, né? Não pega metrô. O cara tá no banheiro. Não fica fácil marcar um horário desse, né? 21 horas e 30 minutos. Não é fácil não, hein? Tô com ele, hein? O torcedor sofre mesmo. Tô com ele. Abraço, amigo. pra- André de Campinas. Pra jogador é ruim também. É o jogador ruim, fica o você dia falou. inteiro em concentração. O cara não E a aguenta. concentração começou ontem. Tá louco. Mas em compensação, o CBF pensou nos torcedores, hein? Nas semifinais da Copa do Brasil. Que horas, Charles? Foi a CBF? Ah. Na próxima terça-feira, Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, 9h30 da noite. E na na próxima quarta-feira, Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio, separou os dias, 9h30 da noite. Ah, caíram em dias diferentes. Pelo menos isso. Vai ter show também ou não? E a volta na dia 16, 7h30 da noite no Morumbi e 9h30 da noite no Maracanã, Flamengo e Grêmio. Arena CBN. Ei, presta atenção nessa dica da Daruja Chevrolet. Onix Turbo com taxa zero em 36 meses. É isso aí, meu amigo. Onix Turbo com 50% de entrada e taxa zero em 36 meses. Sem intermediária, sem parcela final, sem mais nada. Você compra seu Onix Turbo e paga em 3 anos, sem pagar nada de juros. Prestou atenção nessa dica? Então não perca tempo. Venha para a Daruja Chevrolet e aproveite essa oferta que é por tempo determinado. Daruja Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Assista Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, na Cinemark. O último capítulo da aterrorizante saga da família Lambert já chegou por aqui. Após 10 anos, os demônios do passado voltam a assombrar Dalton. Mas agora ele vai acabar com essas ameaças assustadoras de uma vez por todas, custe o que custar. Prepare-se para embarcar nessa dimensão muito mais sombria do terror. Compre seu ingresso pelo app Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Quer ser o profissional do futuro? Seja pós. Faça pós-graduação na PUC Campinas. Inscrições abertas para especialização ou MBA com mais de 40 cursos em 7 áreas. Estudo à distância ou presencial, mentoria profissional com número reduzido de alunos, network qualificado e a qualidade de uma das melhores universidades do mundo. Acesse puc-campinas.edu.br/pós e transforme a sua trajetória profissional. Pós-graduação PUC Campinas. Seja pós. Seja você o futuro. Arena CBN. O sarcófago, pra quem não sabe. Ah, mudou, né? Ele tá cada vez mais interativo, musical e cada vez mais gostoso de fazer o nosso. E hoje é um jogo. Já posso ir, né, Eliel? Beleza. Hoje ele é um jogo especial. Foi no dia 18 de julho, de interrogação, um domingo. Estádio Moisés Lucarelli, 22.930 pagantes 1999. acompanharam a partida em que envolvia a Ponte Preta. A Macaca, só vou falar Macaca, tá? Porque todo mundo vai matar. Aí esse jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música aí, ó. Te amo, mas não quero.
Ponte Preta tinha Fabiano. 1999. Campeonato Paulista da Série A2. 1999. E aí, Carlão? Eu participei E aí, da Chay? formatação. 98. E aí, Heitor? Vou com o Eliel nessa, 99. 1999, a Ponte Preta voltava à principal divisão do estado de São Paulo, vencendo o Mirassol por 5-0. A Macaca entrou em campo com o Alexandre Fávaro, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e André Silva, Roberto Mineiro, Dionísio e Piá, Claudinho e Luiz Fabiano, que na época era conhecido apenas como Fabiano. Marco Aurélio Moreira, pai de Felipe Moreira, era o treinador. A Macaca venceu por 5-0 Luiz Fabiano aos 13 e aos 28 minutos do primeiro tempo. Piá aos 3, Claudinho aos 14 e Mineiro aos 33 marcaram os gols da Macaca. Qual era o meio-campo da Ponte, Lupe? Roberto, Mineiro, Dionísio e Piá. Por onde anda o Piá, hein? Preso ainda. Não Não sei. sei. E o Mineiro? Continua Mineiro preso, São não. Paulo. Mineiro, aquele que passou no São Paulo. Fez Marco gol do Aurélio, título né? mundial. 3 volantes no time. É. Só o Piá de meia. Ô, né? Heitor. Fecha aí, Três volantes do time, olha lá. Corinthians e Universitários, Carlão de Freitas. Da Universitário. Heitor Esmeriz. Corinthians passa com empate. Fábio Scheibe. 2-1 Universitário nos pênaltis da Corinthians. Antônio Lupe. Corinthians não ganha no tempo normal, mas garante a classificação. Ponte Preta e Juventude, Scheibe. 1-1. Heitor Esmeriz. 0-0. E aí, meu caro Carlão de Freitas? 1-0 Ponte. Lupe. Eu vou no 2-1 Ponte. Universitários do Peru vai fazer 3-0 no Corinthians hoje. E o América passa contra o Colo-Colo? Passa. Eu acho que passa. Passa. América passa. América não passa. Tchau, Lupe. Tchau. Tchau, Scheibe. Tchau. Tchau, Carlão. Tchau, Léo. Tchau, Heitor. Valeu. Tchau, ouvinte. Valeu. Tchau, Eduardo Rodrigues. Tchau. Tchau, Bolacha. Tchau. Tchau, Daniel. Repórter CBN.